noite. Então vamos a mais uma live do Café com K. Hoje, até eu nem ia fazer a live. Porto Alegre tá um caos de novo, né? Teve uma chuva ontem, ficamos sem luz, agora sem água. Então eu tava na dúvida se ia conseguir fazer ou não a live hoje, mas aqui estou, né? Hoje fiquei trabalhando por casa, em função de tudo que aconteceu, né? E aqui estou trazendo conteúdo para vocês. Hoje eu vou falar sobre um mecanismo que muita gente não sabe que dá para usar para várias situações, que é a notificação extrajudicial. A notificação extrajudicial a gente pensa assim só quando questões de dívidas, né? Tem que ir no cartório para fazer uma notificação. Em primeiro lugar, a notificação extrajudicial não precisa ser só no cartório. Claro que o cartório ele te dá mais segurança, porque vai estar né, ali atestando com a contrafé ali do tabelião, né? Mas eu já mandei notificação extrajudicial via e-mail, via WhatsApp e sempre deu certo. E vou trazer um exemplo. Um cliente meu, há uns 2 anos atrás, eu acho, entrou em contato. Ele era representante comercial. O gestor dele já tinha negociado com ele, já tinha dito, nós vamos te desligar, né? E claro, ele não queria pedir para sair, porque daí o representante comercial tem uma indenização que ele recebe no final quando é dispensado. Então ele não queria perder essa indenização, então ele estava aguardando a resolução pelo gestor. O gestor tinha dado um prazo, até tal mês a gente vai te desligar. E passou aquele mês e nada. O que eu fiz? Peguei todas as conversas dele com o gestor, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail, as trocas de e-mail, e fiz uma notificação para a empresa, né? Daí, claro, o que precisa na notificação? Ali todos os dados da empresa, para quem tu vai direcionar, se é o diretor, se é o gerente, tu tem que fazer a justificativa, nesse caso, né, o que eu queria, que fizessem a rescisão do contrato dele. Então, eu justifiquei ali o porquê que a gente estava entrando com aquela notificação, coloquei todas as mensagens, anexei, né, tanto na peça quanto em apartado, né, mandei a notificação e os documentos justificando que, na verdade, o gestor tinha dado um prazo para fazer a rescisão e que esse prazo ainda não tinha sido cumprido. Já tinha passado o prazo e não tinha sido feita a rescisão. Então, eu mandei para a empresa, mandei para a RH, mandei para a diretoria. E eu acho que não deu 2 semanas, eles responderam e acabaram fazendo a rescisão direitinho do meu cliente. Então, eu gosto muito, né, da notificação, porque a gente pode usar para várias situações. E eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá? Que a notificação pode ser feita, mas são exemplos, porque né, é uma gama muito grande que a notificação pode ser usada. E como eu já falei, claro, para ter mais fé pública, se faz pelo cartório. Mas se não dá para fazer, se manda por e-mail, porque no e-mail tu consegue ter a certeza que a pessoa recebeu, né? Ou pelo WhatsApp também, que funciona, tá? Então, né, um exemplo é a cobrança de um valor devido. A pessoa tá te devendo, por exemplo, né? Aqueles casos em que não há o contrato. Dá para começar com uma notificação. Eu não tenho uma prestação de serviço e eu não tenho contrato e a pessoa não pagou, né? Então, notifica e daí ali já especifica tudo,
Nesse caso, por exemplo, já especifica, ó, foi feito serviço tal, na data tal, conforme trocas de mensagens e anexa no documento. A senhora ou o senhor ficou de acertar no dia tal, o valor de tanto, ou se foi parcelado de tantas parcelas, não foi feito pagamento de nenhuma parcela, ou não foi feito pagamento, né? Gostaria que fosse cumprido o pagamento até a data tal, tá? Sempre coloca um prazo, porque passado aquele prazo, daí tu pode ir para a justiça, né? Então sempre coloca um prazo, sempre estipula um prazo para que a notificação seja respondida, tá? E eu vou trazer um outro exemplo aqui de um outro cliente, também dessa mesma empresa, e que daí o que eles, só que a gente, porque assim, essa empresa era uma empresa que na verdade era como se fosse vínculo de emprego, né? Mas eles tinham ali o contrato de representante comercial. Só que o que eles fizeram depois de um tempo, eles mudaram o contrato e no contrato dizia que qualquer resolução tinha que ser feita por juízo arbitral. Daí uma função, é muito caro, né? Mas o que nesse caso aconteceu? Eu fiz a notificação, os clientes não tinham, todos que eu atuei contra essa empresa, nenhum tinha o contrato, eles não davam quando assinavam, o contrato ficava com a empresa. Então, nesse caso específico, que foi o único que não deu certo, quando a empresa respondeu, ela respondeu dizendo que qualquer negociação tinha que ser feita através de juízo arbitral. Daí, como não é isso que eu digo assim, a gente tem que procurar sempre algum advogado especialista na área, né? Como não é a minha área, essa questão do juízo arbitral, porque é bem específica, e ele me disse, Karen, conversei com um colega que tem um advogado específico na área. Eu digo, bom, então vai lá, procura, conversa para ver se tu vai conseguir resolver, né? Porque o juízo arbitral é uma negociação extrajudicial, mas tem que ser feita através de profissionais que, enfim, que fizeram o curso e tudo mais, né? Então, antes mesmo de entrar na justiça. Quando o contrato tem a cláusula de juízo arbitral, tu não consegue ajuizar a ação sem passar pelo juízo arbitral. Ele barra, é condição, né, que primeiro se passe pelo juízo arbitral para depois entrar com a ação. Então, nesse caso, nesse único caso, né, consegui resolver em outros vários, mas esse único caso eu não consegui resolver porque o contrato dele tinha essa previsão, era o único que tinha. Voltando. Outro tipo de caso que dá pra gente, né, fazer uma notificação extrajudicial. Um conflito com o vizinho. Por exemplo, que já aconteceu. Um vizinho tinha uma árvore imensa, gigantesca, que os galhos estavam caindo para a casa do lado, e a casa do lado tinha uma piscina, então aquilo estava causando transtorno, porque ele não podava a árvore, né, nada, então nesse caso daria para entrar com uma notificação, fazer uma notificação para o vizinho, e nesse caso não precisa ser via cartório, faz a notificação, manda pelo WhatsApp ou por e-mail ou até pelo correio com a R, tá? Para ser mais seguro, assim, da pessoa dizer, não fui eu que recebi, eu não recebi, manda pelo correio com a R, tá? Que a pessoa vai ter que assinar, né? Que recebeu, e notifica. Depois dessa notificação, também estipula um prazo. Preciso, né? Que o senhor pode, ou que o senhor tire a árvore, enfim, a gente sabe que o retirar a árvore não é bem assim, né? Dependendo, tu não pode mexer naquele tipo de árvore, enfim. Mas que pode, né? Que pelo menos que ele pode a árvore, e para evitar que as folhas caiam dentro da piscina, que estraguem, porque acaba estragando a piscina, né? Outra situação também, né? Aquelas árvores que daí já é mais difícil também, né? Mas aquelas árvores, até por segurança,
Vou até trazer um exemplo, assim, um escritório que eu trabalhei, tinha uma árvore que estava cada vez mais envergando, né? Uma árvore na rua, na frente do escritório, cada vez mais envergando. E o pessoal botava o carro ali mesmo com a árvore quase caindo, tá? Daí o que se fez? Porque se entrou em contato N vezes com o setor lá que fazem a podagem das árvores, e inclusive retiram a árvore, né? Nesse caso depois acabou sendo retirado a árvore porque não tinha mais condições, ela estava podre, então ela ia acabar caindo, né? Mas por segurança eu disse pro dono do escritório, disse, olha, porque a ligação, tu não fica com comprovante, né? Tu faz uma notificação para a prefeitura, porque depois acaba acontecendo alguma coisa, a responsabilidade vão querer botar em ti, porque, né, tem muita gente que não entende que aquela situação não seria responsabilidade do escritório, mas sim da prefeitura. Mas daí assim foi feito e nesse caso até funcionou, porque em seguida eles foram lá e arrancaram a árvore. Então, assim, a notificação extrajudicial, ela serve, assim, para um monte de situações, né? Outra situação, quando quer que o inquilino saia do imóvel e o inquilino não tá saindo, ou simplesmente tu queres, né, pedir o apartamento, porque, enfim, quer vender, alguma coisa assim, notifica, né? Faz a notificação, dá o prazo, né, correto, e fica com aquela segurança, ó, eu notifiquei, dentro desse prazo tem que sair, não saiu, posso entrar com uma ação. Então é outro tipo de caso que se usa a notificação, tá? Obrigar que um contrato seja cumprido, né? Então eu tenho um contrato, vamos de novo, né, no exemplo, contrato de prestação de serviço, em que eu fiz um contrato, por exemplo, para alguém pintar minha casa. Esse alguém recebeu uma parte e tá enrolando, não vem, enfim. O que vai se fazer? Faz uma notificação, monta uma notificação bem feitinha, bem explicada, bem completa, estipula um prazo. Sempre se estipula um prazo. Estipula um prazo, ó, tu tens tantos dias para vir cumprir o que foi acordado. Não veio, entra na justiça. Então, claro, eu dou um exemplo bem simples, mas dá pra ser qualquer tipo de contrato que não está sendo cumprido. Dá pra fazer a notificação extrajudicial. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ana. A Ana tá sempre aqui, né? E eu tô meio... eu digo que vai ser 7h30, daí eu entro 8 horas, esses dias entrei 8h30, mas se Deus quiser, a partir da semana que vem vai normalizar o horário. É que hoje, enfim, né, essa função sem água, sem luz, e daí eu nem sabia se eu ia conseguir fazer a live. Outro caso de notificação extrajudicial é algum documento que precisa de órgão público ou de empresa. Não só tu, Ana. Eu ia começar às 7h30, hoje eu comecei 8 horas a live, então não chegasse atrasada, não. Eu tô falando sobre notificação extrajudicial, Ana, que é um instrumento muito bom de ser usado e que muita gente não sabe que dá para usar para N situações. Depois tu assiste o inicinho lá, eu já trouxe alguns exemplos, tá? Então, pedir documento para órgão público ou empresa. Algum documento que tu precise e que o órgão público não queira fornecer, a empresa não queira fornecer, então notifica, tá? Por exemplo, a empresa tem o PPP, que é um documento que a empresa é obrigada a fornecer para os empregados, onde tem toda a descrição da atividade, né? Se a atividade vai ser insalubre ou periculosa, então a empresa é obrigada a fornecer para o empregado esse documento. Só que muitas vezes não fornece e tu precisa ou para uma ação ou para juntar no INSS, né? E a empresa não fornece. Então, o que tu vai fazer? Tu vai usar primeiro a notificação extrajudicial.
a notificação extrajudicial, ela acaba muitas vezes fazendo com que tu consiga resolver aquilo sem precisar ir para a justiça, né? Então, por isso que eu gosto muito de usar a notificação extrajudicial. Sim, Ana, qualquer pessoa pode usar a notificação extrajudicial, inclusive empresas, tá? Para massoterapeuta também, sim, a notificação extrajudicial tu pode usar. Daí eu já expliquei, tu pode, por garantia, no sentido de ter fé pública, tu pode fazer via cartório, mas tu pode fazer uma notificação extrajudicial e mandar pelo correio por AR, ou mandar por e-mail, ou mandar pelo WhatsApp, dependendo da situação, né? Daí a gente analisa qual é a situação e qual o meio melhor de se enviar a notificação extrajudicial, tá? Eu já fiz, Ana, notificação extrajudicial, eu já expliquei aqui mais rapidamente, para uma empresa que o meu cliente era representante comercial e o gestor tinha dito que ia rescindir o contrato e estava enrolando. Então, eu notifiquei a empresa, daí tem que ser feita uma notificação bem explicada. Coloquei toda a explicação e eles daí acabaram fazendo a rescisão com o meu cliente, né? Outro exemplo que eu acho que eu já falei aqui, de comunicar ao inquilino do imóvel que o imóvel será vendido. E dando a ele a preferência de compra, né? Então, para esse caso, também se usa a notificação extrajudicial. E, claro, ali vai se colocar, né? Tens a preferência de compra, tens tantos dias, né, para dizer se queres ou não efetivar a compra, a forma, enfim. Se não, tens tantos dias para sair do imóvel, porque o imóvel vai ser colocado à venda. Então, a notificação, ela bem feitinha, ela já ajuda muito depois numa ação, né? Se não der certo a notificação, né? Então, tu traz todos os elementos da notificação. O porquê da notificação, qual é o fundamento, né? Tem que endereçar direitinho, então, dependendo da situação. Tem que ver para quem vai endereçar, se é órgão público, para quem vai endereçar, para a empresa, qual é o setor que vai endereçar. Então, e sim, quando é órgão público ou empresa, é bom que seja via cartório ou pelo correio, né? Com AR, sempre com AR, né, gente? Tá? Então, e como fazer uma notificação? Colocando os dados pessoais, né? Tem que colocar os teus dados pessoais, tem que colocar, como eu já estava falando, né, endereçar para a pessoa certa, né? É muito importante a fundamentação da notificação. Explicar, descrever o caso, né? Descrever o caso e explicar toda a situação e fundamentar. Dependendo da situação, é bom fundamentar também na lei, tá? Já deixar bem redondinho para que a pessoa que vai receber realmente responda, né? Responda e já fique ali preocupada com a situação no sentido assim, realmente assim, me comprometi a prestar o serviço, não prestei, posso me incomodar, então, né, vamos responder essa notificação ou vou entrar em contato com a pessoa para ver como fazer para negociar, tá? Cobrança de dívida, a mesma coisa. Então, assim, fazer bem fundamentado. Bem fundamentado muitas vezes dá certo, tá? Eu já tive várias notificações que eu fiz que deram certo. Então, e assim a gente foge um pouco do judiciário, né? A gente consegue resolver a situação amigavelmente, no sentido de não ir para a justiça, né? Então é isso que a notificação é boa. Eu sou muito fã da notificação, né? A notificação, ela pode ser usada como prova judicial, com certeza, tá? Com certeza, por isso que eu digo, a notificação bem fundamentada, ela vai ser muito boa para o processo, porque vai ter que tu notificou, então a pessoa não vai poder dizer eu não sabia, né? E vai ser já a primeira prova que tu vai ter no processo.
Então, por isso que a notificação bem fundamentada é boa. Isso, tudo que se resolve de forma amigável economiza tempo e dinheiro, é bem isso, né, Ana? E eu sempre trago aqui situações no sentido de prevenção, no sentido da gente fugir da justiça. Porque, assim, eu trabalho muito com a Justiça do Trabalho e trabalho muito com a Justiça Estadual. A Justiça do Trabalho é um pouco mais rápida, mas mesmo assim, um processo vai levar no mínimo uns 3 anos para se resolver. E a Justiça Estadual, bom, a Justiça Estadual nem se fala. A Justiça Estadual tem demorado muito o andamento dos processos. Então, assim, tu pensar assim, isso eu resolvo na Justiça. Será que vale a pena esperar tanto tempo? Será que não é melhor a gente tentar resolver extrajudicialmente? E claro, o resolver extrajudicialmente não é fazer um acordo de boca, é fazer um acordo bem feito, extrajudicial, e daí se homologa na justiça. Mas daí já foi feito o acordo já está sendo cumprido, né? E daí só homologa na justiça. Então, tudo que a gente puder fugir da justiça, hoje em dia, é melhor. É mais rápido e mais produtivo para as duas partes. Porque a parte que precisa resolver o problema, seja do pagamento de uma dívida ou de um serviço que não foi cumprido, né? E da outra pessoa também que deve ou que tem que cumprir aquele serviço, porque, por exemplo, se é a pessoa que não cumpriu o serviço, gente, quantas vezes, né? Tu vai perguntar, preciso de indicação de tal pessoa, de tal serviço e coisa. Se a pessoa não te atendeu bem, tu já vai fazer uma propaganda horrível da pessoa. Então é o que eu sempre falo, assim, né? A pessoa que quer crescer, ela vai prestar um serviço bem feito e vai tentar sempre resolver as situações. Não prestei aquele serviço bom, aquele serviço deu problema, alguma coisa, vou tentar resolver, porque é o meu nome que está em jogo. Então, para as duas partes, o tentar resolver extrajudicialmente é muito melhor. E a notificação extrajudicial é um meio de se resolver conflitos. É um meio de se resolver conflitos. Mas ele é um acordo? Não é um acordo. É uma notificação. Tu está dizendo, tu está me devendo, preciso que tu me pague em tantos dias. Tu não prestou o serviço, preciso que tu preste esse serviço em tantos dias. Então... e eu digo, sempre dê um prazo, né, para ser resolvida a situação, porque daí, depois daquele prazo, daí tu resolve, vou pra justiça ou não vou pra justiça. Ana, é angustiante, dependendo da situação é angustiante mesmo, a pessoa chega a adoecer, dependendo da situação, né? Então, sempre tentar esses meios que tem de resolução de conflito extrajudicial. A notificação não é bem um termo de resolução de conflito, mas ela ajuda na resolução do conflito. Então, tenho em mente também mais essa ferramenta, que é a notificação extrajudicial, que pode ser feita para várias situações. Ana, um exemplo, né? Eu não sei lá o pessoal, eu acho que é tudo prestador de serviço, né? Mas, por exemplo, tá faltando demais... Tu fica na mão das pessoas, tu precisa que as pessoas estejam ali trabalhando, notifica, fulana, preciso que tu, né, resolva a situação, enfim, né, se vai vir, se não vai vir, notifica, faz uma notificação extrajudicial, que daí tu fica com a prova ali, né, tem o MEI CLT, CLT mais ainda, sabe, CLT, faltou muito. Claro que a CLT tem toda a função que se falta, né, tu pode descontar, se é falta não justificada, mas tu depende, né, tu ali como uma empresa que tem massagem, tem serviços de estética e coisa, tu precisa dos profissionais ali. Então, é uma forma de tu te prevenir de futuras ações, inclusive com as que são MEI, né, com as que são MEI é mais ainda, né, ter esse método de notificar extrajudicialmente. E no teu caso, pode ser uma notificação
extrajudicial por AR, fica com comprovante que a pessoa recebeu, não precisa ser cartório, né? Ou por e-mail, né? Pelo WhatsApp também dá, dependendo da situação, né? Se é uma situação mais tranquila, mais simples, dá. Mas é uma forma da pessoa se assegurar, né? Que, eu fiz de tudo pra pessoa, mas não deu mais. Não deu mais, então é isso aí, ficamos reféns dos profissionais, pois deixa o cliente na mão, é isso aí. Então é uma forma de ter uma segurança, né? Ter uma segurança, um meio, um método de tentar resolver com aquela pessoa a situação. Então, gente, eu acho que é isso, tá? Da notificação. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu tô aqui para tirar todas as dúvidas. Quem não assistiu, né, também ao vivo e tenha curiosidade de saber um pouquinho mais da notificação, né, eu tô à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu acho um mecanismo muito bom de se usar, a notificação extrajudicial. Ela dá resultado e já é um meio de prova depois para um futuro processo. Então vale a pena, né? Vale a pena. Imagina, Ana, eu tô aqui para trazer, né, conhecimento para vocês, né? Conhecimento é como a gente fala lá no podcast, né, informativo, porque é sempre bom em cada caso procurar um profissional especialista na área, né, para que vai te orientar a melhor forma, o que é melhor em cada situação tu fazer, até a própria notificação, qual o meio de enviar, qual o meio mais, para esse caso, melhor, mais seguro, né? Então, como fazer a notificação, o que colocar na notificação, isso é importante também. Então, sempre procurem um profissional especialista e qualquer dúvida, né, qualquer coisa, estou aqui à disposição para conversar com vocês, tá bom? Obrigada pela audiência, muito boa noite e até terça que vem. Tchau!